Olá, gente! Aqui é a professora Liliane Monteiro e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de Ilíada e Odisseia, que são poemas épicos escritos no século IX a.C. pelo poeta Homero. Eles são considerados os mais importantes da nossa história, pois é considerado o primeiro grande marco da nossa cultura ocidental. Pegue sua caneta, pegue seu caderno e vamos anotar as informações. Ilíada e Odisseia são dois poemas épicos do século IX a.C., atribuídos ao poeta grego Homero, considerados mais importantes da história, pois são a primeira grande referência cultural do Ocidente. As aventuras de seus personagens e suas relações com os deuses consolidaram as bases culturais dos gregos antigos e influenciaram manifestações artísticas e literárias ao longo da história. Ilíada narra a fúria do herói Aquiles e suas consequências trágicas durante a Guerra de Troia. Odisseia narra o retorno de Ulisses, o Odisseu, rei de Ítaca, após essa guerra. Essas narrativas são consideradas um simbolismo da aventura humana. Supõe-se ainda que Homero não tenha criado essas histórias, mas apenas registrou a tradição oral que já existia na Grécia Antiga há séculos. Os poemas de Homero seriam a transcrição das lendas gregas disseminadas na forma de poemas e cantos. O surgimento da escrita e o registro da tradição oral criaram uma literatura sofisticada que estimulou o desenvolvimento intelectual dos povos gregos, que aprendiam a ler e escrever através dos poemas épicos, criando um ambiente cultural que contribuiu para o surgimento dos primeiros filósofos. Ilíada e Odisseia também estabeleceram os modelos de heroísmo, bravura e persistência que marcaram toda a literatura ocidental. Grande parte do que conhecemos como mitologia grega vieram dessas obras. A Ilíada possui cerca de 15.000 versos, enquanto que a Odisseia possui cerca de 12.000 versos. Vocês já conheciam um pouquinho sobre a história de Ilíada e Odisseia? Lembram que eu falei que há muitos filmes que abordam essas histórias? Vocês me citaram alguns. E aí, estão identificando esses personagens? Gente, agora vocês vão assistir a um vídeo retratando essas duas obras em estudo, Ilíada e Odisseia. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses.
Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias. Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Na próxima aula, nós vamos abordar essas duas obras individualmente e mais profundamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.